Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é quarta-feira e é o dia que nós nos encontramos aqui por meio deste canal. Você já enfrentou um deserto em sua vida? Você conhece alguém que está enfrentando um período de deserto em sua vida? Não saia daí, porque a ministração da palavra de hoje vai falar sobre as lições que nós aprendemos em meio ao deserto. O texto sagrado encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 8, o versículo 2, que nos diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Amados, deserto, quando nós deparamos com esta palavra, alguns enfrentam um deserto literal, com certeza. Outros enfrentam um deserto interior, lições, assim, aprendem, lidam com questões, com situações emocionais, com situações no decorrer, não estão lá num deserto do Saara, não estão em um deserto onde literal, mas estão enfrentando um período onde é complicado. O deserto, ele é um lugar complicado pelo fato de que durante o dia é um sol escaldante, a areia queima sobre a pele, o pisar durante a noite é um frio, onde para se aquecer precisa de aquecedor, algo para aquecer. E Deus cuidou, Deus zelou deste povo no deserto. Vamos meditar neste texto no nome de Jesus e ver as lições que ele tem para nós. Várias pessoas na Bíblia Sagrada passaram tempo no deserto, onde eles enfrentaram desafios e também aprenderam lições importantes. Algumas épocas da vida, como nós enfrentamos algumas estações da nossa vida, um período de deserto, um lugar seco, quente, onde parece que não vai produzir nada, não vai sair nada, não há vida, difícil de suportar, enfrentamos dificuldades e temos ali um pouco alívio, onde nós vemos onde está a nossa força. Enfrentamos dificuldade onde nós procuramos a saída e não vemos, no entanto, neste tempo que nós estamos passando de muita dificuldade, eu afirmo com toda certeza, você não é o único que está passando por um período de deserto, mas podemos aprender com o texto de hoje lições que podem, assim, transformar a nossa forma de pensar. No deserto, nós, em primeiro lugar, aprendemos a depender de Deus. No deserto não há comida, não há água, não há sombra. No deserto, amados, há um lugar onde o que fazer? Mas foi no deserto que o povo de Israel descobriu a depender de Deus, entender que Ele é o Deus da provisão, providenciou o maná, providenciou a água, onde não havia água, Ele providenciou. Ninguém passou fome, Deus cuidou do seu povo. Experimente em meio ao deserto que você está enfrentando, a depender dos cuidados de Deus, a depender dele em sua vida. A verdade é que toda a nossa vida nós dependemos de Deus, mas nós insistimos em agir na nossa própria força. Mas quando nós entramos em circunstâncias assim, queridos, onde não vemos saída, eu digo a você, a saída é a dependência de Deus. Pomos nossa confiança em coisas em que, como o dinheiro, como a inteligência, a carreira profissional, colocamos nossa confiança em coisas em que nós não podemos, em que elas não podem nos dar o suporte em meio ao deserto. Mas no deserto,
as coisas em que nós confiamos falham. Temos que depender de Deus. Então vemos Deus, o Todo-Poderoso e também piedoso, nos auxiliar. Descobrimos que Ele sempre esteve no controle e quanto mais dependemos de Deus, mais forte ficamos. Quanto mais reconhecemos a nossa fraqueza e transferimos, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, eu dependo de Ti. Por isso, queridos, eu digo a você, dependa do Senhor em meio a este deserto que você está enfrentando. Não arrisque ir na sua própria força, mas dependa de Deus na sua vida. Saiba que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O Todo-Poderoso, Ele sim tem o controle de todas as coisas. Em segundo lugar, amados, em meio ao deserto, a segunda lição que nós aprendemos é que passamos a ver o que é essencial. João Batista vivia e pregava em meio ao deserto. Sua vida era uma vida simples. João Batista, ele vestia as suas roupas, não eram roupas de grife, mas as suas roupas ele vestia, queridos, daquilo que podia ali fornecer a ele. As suas roupas eram de quê? De vestes de animais. A sua comida não era um banquete variado, ele comia o quê? Ele se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Meu irmão, minha irmã, sua missão, a missão de João Batista, sua missão era essencial. Ele colocou a missão como essencial. Ter comunhão com Deus é essencial, queridos. Entender que quando nós passamos por uma fase que parece um deserto, nós podemos perder muitas comodidades, podemos perder muitas comodidades na nossa vida, mas as coisas que davam conforto, o prazer, falha e precisamos aprender a viver com menos. Precisamos aprender a entender o que é essencial. Mas então, é nesse período, em meio ao deserto, que nós descobrimos que muitas coisas que nós achávamos que eram essenciais, não eram. São desnecessários. São desnecessárias. Para que tanto sapato? Para que tanta roupa? Para que tantas coisas desnecessárias? Então, é em meio ao deserto que nós descobrimos o que é realmente essencial. Vamos abrir um parêntese aqui, amados, e perguntar: o que é essencial para você? O que você considera essencial? Você está vivendo uma fase em que precisa ponderar, em que precisa colocar na balança o que é realmente essencial? Faça isso, porque, queridos, é em meio ao deserto que nós somos levados a esse processo de reflexão, o que é essencial. Somente Deus dá sentido para nossas vidas e nos sustenta, mesmo nas horas mais difíceis, nas horas mais complicadas, quando nós centramos ali, amados, toda a nossa vida em coisas desnecessárias, nós acabamos esquecendo o que é realmente essencial. Quando nós centramos a nossa vida em Jesus, nós encontramos prazer, paz, alegria e satisfação. Entendemos que o contentamento não está na circunstância. A alegria daquele que serve a Cristo não está na circunstância. Não temos uma alegria circunstancial, mas temos uma alegria que vem do Pai. Na quarta passada, eu falei sobre os tesouros que há na casa do justo. Na casa do justo, a paz, a alegria, a tranquilidade. Na casa do justo, há amor. E isso é essencial. Isso é essencial para nossas vidas, amados. Terceiro lugar,
no deserto, em meio ao deserto, aprendemos uma grande lição: vencer as tentações. Antes de começar, amado, seu ministério, Jesus ele foi levado pelo Espírito 40 dias ali no deserto. Um período de jejum de 40 dias e 40 noites. E após isso, ele foi tentado. Ele enfrentou todo tipo de tentação. O inimigo, amados, o tentou. Lucas, capítulo 4, 1 a 4, também Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós vamos ver como Jesus venceu essa tentação. Ele venceu a tentação no deserto e com a palavra de Deus. Queridos, no deserto nós aprendemos a vencer a tentação. No deserto nós somos confrontados à realidade do pecado. Temos uma escolha: sucumbir ao pecado ou dedicar nossa vida a Cristo. No deserto, nós somos levados a fazer essa escolha. Por isso eu estou dizendo que nós vencemos a tentação, sim, em meio ao deserto. Jesus deixou esse exemplo para nós quando ele venceu Satanás em meio ao deserto. Mesmo com fome, após um jejum de 40 dias, queridos, ele venceu. No deserto, nós somos confrontados com a nossa realidade. No deserto, nós fazemos essa escolha: olha, eu vou sucumbir ao pecado, ou eu vou render a Cristo e depender dele. Qual é a sua escolha diante desse deserto que você está enfrentando? Não há lugar para esconder. Nós temos em meio ao deserto, onde nós temos que admitir nossas fraquezas a Deus e encontrar força nele para superar, para vencer as tentações. Quando encontramos essa força em Deus, saímos do deserto, amados, muito mais preparado para tudo que a vida tem pela frente. Quando nós enfrentamos em meio ao deserto, nós saímos preparados, nós saímos mais fortalecidos, porque nós vencemos aquilo que estava nos confrontando. Nós vencemos aquilo que estava nos sufocando. Amados, em meio ao deserto, o Senhor nos dá força para vencer as tentações. Em meio ao deserto, onde nós somos confrontados, amados, com a nossa realidade, onde nós somos levados a conhecer a nós mesmos, em meio ao deserto, nós deparamos com esta realidade. Pedimos força ao Eterno e Ele nos reveste com a tua força, com a tua graça, e nós vencemos pelo poder do nome de Jesus. Por isso eu digo a você, você que está passando por um período difícil, um período de deserto, às vezes o deserto não é literal, mas é um deserto, amados, onde você está se vendo sem saída, em um período escaldante, em um período complicado, de uma situação familiar, uma situação econômica, uma desavença na vida profissional, no local de trabalho, mas eu digo a você, renda-se a Cristo e Ele te dá todas as forças e possibilidades para você sair desse deserto, em nome de Jesus, porque se nós ficarmos com os olhares fitados no problema, no deserto, nós não vamos conseguir, mas quando nós olhamos, fitamos os olhos em Cristo, Ele nos dá todas as possibilidades para nós sairmos desse deserto. Queridos, em quarto lugar, no deserto nós aprendemos uma grande lição: resolver nossos problemas. Quando Elias foi para o deserto, queridos, ele não estava bem. Ele não estava bem consigo mesmo. Ele estava ali em um período de encontro com os seus próprios dilemas.
um homem que acabara de vencer a 450 profetas de Baal e agora ele estava amedrontado com uma ameaça de uma rainha má, Jezabel. Confira em 1 Reis, capítulo 19, 9 a 11, essa passagem que eu estou dizendo a você. E quando ele foi ao deserto, foi para o deserto, ele não estava bem. Ele tinha realizado milagres incríveis diante de todo o povo de Israel. Todos viram, nossa, o que é isso que está acontecendo? Como descer fogo do céu? Alguém que faz fogo do céu descer? Eles não haviam visto isso, mas eles viram no ministério de Elias. E agora Elias estava enfrentando primeiro um deserto consigo mesmo. Depois ele vai para o deserto para tentar solucionar, fugir dos seus problemas, certo? Mas é algo que eu tenho comigo desde sempre, queridos. Se você tem um problema, não adianta você fazer uma viagem, o problema vai com você. Para onde você for, o problema vai com você. Porque o problema está aqui, o problema está aqui. E, queridos, onde você estiver, você estará com este problema. Então, em meio ao deserto, nós aprendemos a lidar com os problemas. Ele tinha realizado coisas incríveis, realmente, diante de todo o povo de Israel ali. Mas, após todo este avivamento ali, queridos, na fé daqueles que estavam cocheando em dois pensamentos, Elias agora ameaçado de morte, então ele vai para o deserto. E no deserto, ele pediu a morte para Deus. Ele pediu a morte para Deus. Falou, ou que Deus o restaurasse. 1 Reis 19, 9 a 11. Quando saiu do deserto, Elias tinha uma nova visão. E estava pronto para continuar a missão como profeta. Às vezes, queridos, as circunstâncias são difíceis. Nós vamos empurrando, não é mesmo, com a barriga. Nós vamos empurrando em meio a um deserto emocional, em meio a um deserto espiritual. Quantas pessoas estão assim e mantendo uma aparência de que está tudo bem, mantendo uma aparência de que não, fulano não está sabendo, fulano não está ali, ninguém sabe a respeito disso, mas dentro de você isso está sucumbindo, isso está corroendo, nos sentimos acabados, sem força para nada, e só queremos fugir da situação. Isso faz sentido para você? Não sei a quem o Senhor endereça essa mensagem, mas se o Senhor está tocando, falando ao seu coração, que você pare, queridos, e reflita a respeito, porque muitas vezes é Deus que nos leva para o deserto, para nos restaurar. Foi um período de restauração para o profeta Elias. O sofrimento no deserto é um lugar onde nós podemos nos encontrar, queridos, onde só Deus, Ele pode nos ouvir. E só Ele tem a solução para os nossos problemas. Sua voz nos consola. Sua voz traz acalenta nossa alma. Sua voz, amado, nos ajuda a confrontar nossos problemas e consertar os nossos erros. A consertar nossos erros. Quantos querem fugir e aparentar que está tudo bem e vai empurrando, amados, e na verdade não está. O Todo-Poderoso, Ele nos ajuda em meio ao deserto a consertar, amados, o que está errado. Se deixamos Deus agir no nosso deserto, tudo dá certo, amém? Saímos restaurados. Foi isso que ocorreu com o profeta Elias. Ele saiu restaurado, mais forte
e pronto para novos desafios. Meu amado, eu não sei o deserto que você enfrenta, mas eu sei de uma coisa: o Eterno, o Todo-Poderoso, Ele sim é capaz de lhe dar todo o suporte, todo o auxílio em meio a este deserto que você está enfrentando. A quinta lição que nós podemos aprender, amados, quando estamos passando por um período de deserto, é ter esperança. No período de 40 anos que o povo de Israel vagou pelo deserto, houve um homem que não perdeu sua esperança em Deus. Houve, amados, ali, um homem que permaneceu firme na promessa de Deus. Um homem que não vacilou. E ele tinha um companheiro, ele tinha alguém que compartilhava dessa esperança. O seu companheiro, amados, estava ali também firme com ele. Josué não perdeu a esperança. E ele tinha Calebe. Quando foi enviado um de cada tribo para avistar a terra, para sondar a terra, queridos, esses dois homens vêm cheios de esperança. E esses dois homens, eles não perderam a esperança. Os demais, eles depararam com uma realidade. A terra é boa, sim, a terra é produtiva, a terra mana leite e mel, os frutos de lá são gigantescos, porém, há muito gigante. Os homens de lá são gigantescos, como iremos enfrentar? Essa terra já tem dono, Moisés. Como que nós vamos tomar posse? Deixa para eles mesmo. Mas Josué, ele manteve a esperança. Calebe compartilhou da esperança de Josué. Não foi fácil, porque imagina, 10 contra 2. É uma proporção bem diferente, não é? Colocando na balança, vai perder. Porém, amados, eles nunca esqueceram da promessa que o Eterno havia feito a eles. Eles não esqueceram da promessa, eles mantiveram firme. Não foi fácil, imagina, porque dois ali, ó, martelando. Não, é terra de gigantes, não iremos jamais vencer. Mas quem você acha que liderou o povo a conquistar a terra? Quem manteve a esperança? Josué. Quem manteve a esperança. Por isso eu digo a você, está enfrentando o deserto, está difícil, está complicado, parece não haver saída, solução, mantenha a esperança. A verdadeira esperança não morre no deserto. Quando vem a dificuldade, nós aprendemos a confiar em Deus. Lembramos-nos, igreja, lembramos-nos, irmãos, todas as coisas que Ele já fez no passado. Se Deus sempre foi fiel às suas promessas, Ele vai continuar sendo fiel. Ele vai continuar dando suporte, dando auxílio, dando ajuda, mesmo em meio ao deserto. Não é hora de parar. Amém? Mantenha a esperança. Na hora mais difícil, mais complicado, quando não vemos saída, nós descobrimos onde está a verdadeira esperança. A verdadeira esperança está no Senhor. Cremos neste Deus libertador. Ele vai nos ajudar. E quando, amados, nós temos a saída, amados, quando nós estamos com os olhares fitados no Senhor e não no problema. Nossa esperança em Deus será muito mais firme. Nossa esperança em Deus é bem melhor do que nós agirmos por vontade própria. Queridos, enfrentamos dificuldades, sim, estamos em um tempo difícil, mas eu digo a você, mantenha a esperança.
Várias pessoas da Bíblia passaram por um tempo de deserto. Alguns enfrentaram um deserto literal, outros um deserto interior, ou eu não sei o formato do deserto que você está enfrentando, mas uma coisa eu digo, o deserto ele é pedagógico, o deserto ele nos ensina. Tome essas lições sobre a sua vida, entenda que a depender de Deus, descubra que o que é essencial, vença as tentações com o poder do nome de Jesus em meio ao deserto, resolva seus problemas em meio ao deserto e mantenha a esperança no Senhor. Por mais que o inimigo quer sucumbir à sua fé, mantenha a esperança no Senhor, em nome de Jesus. Senhor, neste momento nós oramos com cada pessoa, ó Deus, que está nos assistindo, nos acompanhando neste momento. Eu não sei o que ela tem enfrentado, o que este homem, esta mulher tem passado, ó Pai. Eu sei que são tamanhas as dificuldades. Ó Deus, a luta com um ente querido hospitalizado. Às vezes é um diagnóstico, ó Deus, onde não há, ó Deus, a possibilidade de cura. Às vezes, ó Deus, é uma crise no casamento, uma crise familiar, uma crise na vida financeira, ó Pai, uma questão, um dilema pessoal, um enfrentamento pessoal, ó Deus, mas no nome de Jesus, nós invocamos a Ti, o Todo-Poderoso, que tem todo o poder. Venha tomando, ó Deus, esta pessoa em suas mãos, venha acalentando, ó Pai, venha apaziguando essa tempestade, e em meio ao deserto ela possa ver os oásis, ó Deus, que o Senhor está assim, ó Deus, a direcionar no nome de Jesus. Pai amado, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, ó Deus, eu lhe imploro, toma esta pessoa em teus braços e dê, ó Deus, o livramento, a graça, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que o Eterno vos abençoe, hoje e sempre.